Zootopia 2 deixou algumas perguntas sem resposta. Isso quer dizer que você precisa se preparar para assistir ao terceiro filme que está chegando. Você está pronto para descobrir quais mistérios vão ser respondidos com Zootopia 3? Aves. Está todo mundo se perguntando onde estão as aves no universo de Zootopia. Ainda mais agora que nós vimos a cena pós-créditos do segundo filme. Depois que toda a história acaba, existe um momento em que a Judy Hopps está escutando uma gravação do Nick. Mas o importante acontece na última cena, quando uma pena de pássaro cai perto da cenoura de detetive da nossa protagonista. Isso quer dizer que no próximo filme, nós vamos assistir a uma aventura com as aves. Mas tem um problema. Se esse pássaro misterioso está em Zootopia, então onde as aves estão se escondendo desde o primeiro filme? Essa pergunta vai ser respondida nos próximos anos, quando Zootopia 3 chegar aos cinemas. Então, pegue sua pipoca e sente-se no sofá. Está começando mais um Team Videos. Senhor Ovelha, um dos maiores mistérios em Zootopia, fala sobre o pai da ex-prefeita Bellwether. Esse personagem teria o nome de Wooly, e ele seria uma ovelha espiã que trabalhava disfarçado em um lugar importante para os planos da filha. Infelizmente, os criadores não continuaram com essa ideia, porque acharam que isso iria revelar o grande segredo do filme antes da hora, e não haveria surpresa. Mas a verdade é que a Disney fez uma arte dele, e o personagem seria muito interessante. Quando Zootopia 2 foi anunciado, todo mundo pensou que o pai da Bellwether iria entrar disfarçado dentro da prisão para libertar sua filha. Mas não foi o que aconteceu. Foi o Nick Wilde que soltou ela sem querer. Mas ainda fica um mistério. Será que o Sr. Bellwether vai aparecer no próximo filme? Anfíbios. Se os répteis apareceram em Zootopia 2, então provavelmente nós vamos conhecer os anfíbios na próxima aventura. Isso porque na cena em que a Judy e o Nick estão no bar procurando um lagarto, nós podemos ver que existe uma placa escrita Mr. Toads. Este é um tipo de anfíbio, ou seja, todo mundo sabe que os sapos existem no universo de Zootopia, e eles devem viver perto de lugares que têm bastante água, provavelmente em algum ponto da área do pântano. Mas, como já foi provado que a próxima história vai focar bastante nas aves, é possível que os anfíbios só aparecem no fundo, sem aprofundar demais na vida dos sapos e salamandras desse universo. Mesmo assim, nós queremos ver se eles estão vivendo na cidade dos animais. O que você acha? Carnívoros. Desde o começo desse universo, existe uma pergunta que precisava ser respondida, mas Zootopia 2 deixou ela de lado mais uma vez. Será que você sabe responder o que os carnívoros comem? A primeira cena do primeiro filme mostra uma história onde os predadores caçam e se alimentam dos animais herbívoros, como a Judy. Mesmo todos eles sendo mamíferos, alguns animais comem plantas e outros precisam de carne. E sim, nós sabemos que, nesse universo, os personagens se comportam como seres humanos, mas tem um problema aí. Desde o começo, nós sabemos que os predadores atacaram as presas no passado. Mas será que isso quer dizer que os leões e tigres viraram vegetarianos? A pergunta que nunca saiu da cabeça dos fãs é: o que os predadores comem? Se eles ainda comem carne, então de qual animal vem essa carne? Isso precisa ser respondido rápido, porque tem muita gente pensando que os predadores podem ainda estar caçando os animais menores. Ou é isso, ou talvez eles inventaram uma maneira de sobreviver sem carne. Seja lá qual for a verdade, talvez seja melhor nem descobrir o que está realmente acontecendo, porque pode ser uma coisa muito sinistra. Mas o que você acha disso? Você gostaria de ser uma raposa ou um coelho? Comenta a hashtag Zoo pra gente se conhecer. A vilã. Muita gente se pergunta os motivos de a Bellwether ter feito tudo aquilo no primeiro filme. Mas pensamos que a segunda aventura iria responder isso, mas não foi o que aconteceu. A história de Zootopia 2 se passa poucos meses depois do final do primeiro filme, mas mesmo assim, nós não sabemos os motivos da vilã e nem o que ela queria de verdade. A maior teoria é que a ex-prefeita Bellwether sentia que os predadores eram um grande problema. Você sabe como o ex-prefeito Leão tratava a Bellwether, mal pra ela, e provavelmente ele fazia a mesma coisa com os outros. A própria vilã disse que o Leão só escolheu ela como vice-prefeita porque ele queria o voto dos animais menores nas eleições.
situações. Além disso, a antagonista fala que os pequenos precisam se unir. Desde o começo do filme, a própria Judy sofre com os ataques dos animais maiores. A Bellwether devia sofrer isso o tempo todo, e por causa dessa situação, nós só podemos imaginar que ela criou um plano de vingança. Ou talvez a vilã saiba que os predadores maiores nunca respeitaram os menores, e que por causa disso, a única forma de os animais menores serem respeitados é se livrando deles para sempre. Claro, na cabeça da Bellwether, ela provavelmente é uma super-heroína, mas nós sabemos que essa personagem é malvada, e que por mais que ela tenha o desejo de proteger os pequenos, ela faz isso da maneira errada. Mas e você, acredita nessa teoria ou acha que a vilã tem um motivo diferente? Pai, uma coisa que todo mundo precisa descobrir no próximo filme é: onde está o pai do Nick? Quando o primeiro filme saiu, nós descobrimos que a raposa viveu apenas com a sua mãe, mas nunca foi respondido se o pai do Nick morreu ou se ele abandonou o filho e a esposa, se ele é um vilão ou um cara legal que está preso injustamente. Isso é possível porque existe um problema sério no mundo de Zootopia. Ninguém confia nas raposas. Todo mundo pensa que elas são malvadas e mentirosas. Por isso, o Nick teve que entrar para o mundo do crime antes de conhecer a Judy. Você se lembra que o atendente da loja de sorvete não queria nem mesmo vender um sorvete para o Nick, mesmo ele tendo dinheiro? Se ninguém gosta das raposas, qual é a chance de várias delas estarem sofrendo com as injustiças desse mundo? O pai do Nick pode ser um personagem que está preso por um crime que ele nunca cometeu. E na verdade, isso pode ser uma grande história para o próximo filme. Se o pai do Nick aparecer, ele pode pedir para o seu filho investigar o motivo de ter sido preso. E isso seria mais um grande mistério super legal de assistir. Será que essa é a verdade? Vamos descobrir quando Zootopia 3 chegar aos cinemas. Vingança. Será que os répteis querem se vingar? Essa pergunta é uma das que mais estão deixando os fãs em dúvida. Se você assistiu Zootopia 2, então sabe que foi uma cobra, a avó do Gary, quem criou a ideia dos muros de clima da cidade. Ou seja, graças a ela, animais que precisam de temperaturas diferentes conseguem viver na mesma cidade. Mas tem um problema. O tataravô do Palbert roubou a ideia dela e depois ele enterrou o bairro dos répteis debaixo da neve. Ou seja, as cobras, lagartos e tartarugas do mundo de Zootopia foram completamente expulsos de suas casas porque um lince queria ficar rico. Anos depois, a família desse lince quis aumentar o próprio território, destruindo a vida de mais pessoas. Durante anos, os répteis foram roubados e sofreram várias formas de injustiça. É difícil imaginar que nenhum dos répteis tenha ficado malvado e que agora esse vilão quer vingança contra todos os anos de sofrimento que eles tiveram. É bem possível que o vilão do próximo filme seja um lagarto que detesta os mamíferos e que agora queira destruir Zootopia. Será que isso vai ser respondido no próximo filme? Água. Esse filme mostrou que no mundo de Zootopia existem golfinhos, ou seja, os mamíferos marinhos também fazem parte da cidade. E ao mesmo tempo, isso quer dizer que provavelmente existe sim uma área que é somente dos mamíferos da água. Mas nós nunca vimos o lugar onde eles moram. Claro, a Judy e o Nick não conseguem viver dentro da água. Por isso, a parte aquática de Zootopia deve continuar sendo um mistério. Mas olha como isso pode ser interessante. Se os animais de cima não conseguem viver na parte de baixo, o que impede que exista um vilão que seja talvez um golfinho ou uma baleia? Vamos pensar como isso pode acontecer. A primeira vilã, a Bellwether, queria resolver o problema de animais grandes sendo cruéis com os menores. No filme de agora, nós vimos que o grande problema foram os répteis, que infelizmente foram expulsos de suas casas. Mas e agora? Qual deve ser a história de Zootopia 3? Existe uma grande chance de a cidade de Zootopia estar despejando lixo na água e fazendo a vida dos animais aquáticos uma verdadeira dor de cabeça. Por causa disso, o vilão do próximo filme pode querer afundar a cidade da Judy. Será que isso vai mesmo acontecer? A história do próximo filme pode ser sobre esse assunto. Você acredita nessa teoria? O botão de inscrição tá bem aí esperando por você.
Que tal clicar e acompanhar tudo que a gente posta? Amor. Você já percebeu que Zootopia é um dos poucos filmes da Disney onde não existe uma história romântica? Muitos fãs até gostariam que a Judy e o Nick fossem um casal. Neste filme, até acontece uma cena bem no começo onde eles fingem que são casados. Por causa disso, uma das perguntas que precisa ser respondida é se algum dia a Judy ou o Nick já tiveram uma história romântica. Não entre eles, mas com outras pessoas. Como o Nick é uma raposa que viveu no mundo do crime por vários anos, nós imaginamos que a sua primeira namorada é também uma raposa fêmea, que é uma super ladra. E isso é uma coisa bem interessante, você não acha? Porque a ex-namorada do Nick pode ser uma vilã que ele vai ter que prender, já que agora ele é um policial. Mas a Judy também pode ter um ex-namorado, um coelho que mora na antiga cidade dela e que não é um cara muito legal, mas ela ainda seria apaixonada por ele e não enxerga como esse personagem faz mal pra ela. O coelho iria se mudar pra Zootopia e o sonho dele seria conquistar sua ex-namorada, mas o Nick perceberia que esse coelho não tem boas intenções. Será que nós vamos assistir a uma história de amor no próximo filme? Cidade ou país? Zootopia é uma cidade ou um país? Essa pergunta precisa ser respondida no próximo filme, porque até hoje isso não ficou muito claro. O chefe de Zootopia é o prefeito, e por isso nós pensamos que aquele lugar é uma cidade. Mas acontece que esse tipo de lugar fica dentro de um espaço maior que nós chamamos de um país. Será que existe um presidente nesse universo? Isso é uma pergunta interessante, porque se Zootopia for apenas uma cidade dentro de um país maior, então esse mundo tem muita coisa para explorar. E se existir uma cidade das aves dentro desse universo? Isso explicaria a pena de pássaro que aparece no final do filme. O que você acha disso? Bogo. No primeiro filme, nós descobrimos que o xerife Bogo é um cara forte, que fala muito sério e que até coloca medo nas pessoas. Faz sentido, porque ele é um chefe de polícia. Mas no fundo, ele é um grande fã da cantora Gazela e ele adora dançar. Quem assistiu a série derivada Zootopia Mais sabe que o chefe da polícia se inscreveu em um concurso para se transformar em um dançarino da Gazela, e ele chega a se apresentar. Além disso, no segundo filme, nós descobrimos que ele agora tem uma boneca da Gazela em cima da sua mesa. O chefe Bogo só fica alegre quando ele escuta as músicas da Gazela. E a dúvida que fica é se algum dia ele vai abandonar a polícia para seguir o sonho e ser um dançarino. O próximo filme vai responder essa pergunta. Mãe. E por fim, a pergunta que precisa ser respondida é: o que aconteceu com a mãe do Nick? No primeiro filme, a gente sabe que ele foi criado pela sua mãe, mas nós não sabemos como foi a vida dos dois. Será que ela está viva? Zootopia 3 precisa responder essa pergunta, porque a infância do Nick é uma coisa que os fãs precisam muito ver. A diversão não para por aqui. Tem 2 vídeos incríveis te esperando na tela. Obrigado por assistir e até a próxima!